Olá pessoal, tudo bem? Já vi muitos vídeos contando quanto que se ganha aqui no Japão, mas eu acho que dá pra gente explorar um pouco mais esse tema, entrar um pouco mais a fundo. Escolhi uma função igual que tem lá no Brasil e que tem aqui no Japão e vou contar direitinho em números para vocês qual é essa diferença aí. E também tentar entender qual é a diferença do poder de compra do trabalhador lá do Brasil e do trabalhador aqui no Japão. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Matheus Faria, me mudei para o Japão em 2017 com o Pedro e com o Paulo, meus filhos, e com a minha mulher, Alessandra. Criei esse canal recentemente para compartilhar com vocês as experiências que eu estou tendo aqui do outro lado do mundo. Peço para você que está gostando aí do conteúdo que se inscreva, que compartilhe com seus amigos. Uma coisa óbvia é o seguinte, que aqui no Japão se ganha mais, salário melhor, uma condição de vida melhor do que no Brasil. Tanto que tem muitos vídeos aí no YouTube mostrando quanto que se ganha aqui, quanto consegue ganhar e tal. Porém, uma coisa que eu notei vivendo, morando e trabalhando aqui, é que muitos brasileiros que passam mais de 10, 15 anos aqui e também brasileiros que nunca vieram, às vezes ficam vendo aí informações soltas tal e acabam desenhando uma realidade que não existe. Ou muito para cima ou muito para baixo e tal. Então a minha ideia nesse vídeo é mostrar os números de hoje, os números de 2020, que é o ano que eu estou fazendo esse vídeo aqui, desse momento agora, e a gente comparar com números reais. É muito perigoso criar expectativas que depois vão ser difíceis se concretizarem. Às vezes tem muita gente que vem para cá achando que vai ganhar aquele rio de dinheiro e esquece que aqui é um país caro. E tem muita gente também que guardou o dinheiro aqui, acha que tá uma quantia boa tal, acha que vai conseguir chegar no Brasil e ter um salário que se tinha lá no Brasil lá para os anos de 2010, 2008. E a realidade, né, principalmente nesse setor de indústria aí, que é a maioria do pessoal que vem para cá e é onde emprega muita gente no Brasil, a realidade salarial hoje é muito diferente, infelizmente, para pior. Então vou tentar mostrar para vocês em número aí para que dos dois lados as pessoas consigam ter uma ideia mais próxima da realidade. E depois cada um pode conferir com seus parentes, amigos, grupos aí de cada lado e confrontar as informações e ver se está batendo. Então, para a gente começar, eu escolhi uma função de trabalho, um tipo de trabalho que é muito comum. É uma função que lá no Brasil tem o nome de auxiliar logístico, auxiliar de operações logísticas, também em alguns lugares conferente, às vezes são separados, o auxiliar logístico faz um trabalho mais simples, o conferente é a primeira escala, depois vira motorista de empilhadeira, motorista de equipamentos e tal, que é um trabalho muito comum. Você tem na indústria, você tem em supermercados, você tem em shoppings, você tem em lojas grandes de varejo aí. Então, mesmo que a região não seja tão industrializada, é uma operação, é um trabalho muito comum que tem tanto no Brasil como no Japão, né? Quem não é da área, é um trabalho bem simples, é um trabalho inicial para quem está começando. Então, muitos brasileiros que vêm para o Japão começam nesse trabalho aí. Você fica responsável de receber materiais, conferir notas fiscais, conferir etiqueta de produto, pegar produto com a mão mesmo ali, separar, colocar no armazém, imprimir pedidos para levar produto para produção. Como o meu último trabalho no Brasil era fazer planejamento, era fazer planilhas aí para trabalhos desse tipo, trabalhos terceirizados desse tipo, eu aqui do Japão consigo ver pela internet qual é o salário pago atualmente. E o segundo motivo é porque aqui no Japão eu fiz esse trabalho duas vezes em empresas diferentes, uma do setor alimentício, outra do setor de autopeça, e eu posso dizer que o trabalho é o mesmo, é a mesma coisa que a gente fazia no Brasil lá, a sequência é a mesma, porém é feito aqui no Japão. Então para esse vídeo eu vou usar como exemplo aqui um trabalho que eu fiz realmente aqui no Japão, o contrato de trabalho está aqui, numa empresa daqui de Toyokawa, empresa no setor de autopeças, que eu tinha a função lá de trabalhar, que eles chamam de Kanban, e eu fazia exatamente isso aí que eu comentei com vocês antes, bem parecido com o serviço que tinha lá no Brasil, né? O salário para esse serviço aqui era 1.300 ienes por hora, que é um salário bem na média da região aqui para homem, que no Japão tem um pouco de diferença de salário para homem e para mulher, um outro vídeo eu vou abordar esse tema aí. Diferentemente da maioria dos trabalhos aqui no Japão, esse trabalho que eu fiz só tinha 8 horas por dia. Então eu trabalhava o período normal, aqui no Japão também o período normal é 8 horas por dia, que aqui se chama Teiji, que seria o horário normal. Eu fazia 8 horas por dia mesmo, não fazia hora extra, diferente da maioria dos trabalhos. A maioria dos trabalhos aqui no Japão faz hora extra, tirando aí os períodos de crise, a gente comenta rapidinho mais pra frente sobre isso aí também. Eu fiz uns quadros aqui pra gente chegar melhor aí os números em relação ao Japão e ao Brasil. Vamos dar uma acompanhada? Então, só para alinhar, a descrição do trabalho é auxiliar de operações ou conferente, esse é o nome que tem no Brasil, né? A descrição do trabalho aí é trabalho de transporte de peças e produtos em carrinho e conferência, né?
O salário hora é de 1.300 ienes e aqui eu tinha, como o dia era de 8 horas, como eu comentei, cada dia de trabalho era 10.400 ienes. Então não é um salário fechado mensal, é um salário por hora e acaba contando aí por dia de trabalho realizado, ok? Logo então, assim, num mês de 20 dias, daria 208 mil ienes só de dia de trabalho, né? Além disso, nesse trabalho também eu tinha algumas ajudas, né? Ajuda de refeição, que é o Shokugin TAT, que está ali 3.500 ienes. E tinha também a ajuda de transporte, que é o Tsukin TAT, que era 4.000 ienes, né? No caso, para esse trabalho, varia de empresa para empresa. Então, nesse exemplo que eu tinha, mas fica dentro aí dessa margem. Então, o total pagamento bruto do mês, lembrando, mês de 20 dias, 100 hora extra, 8 horas por dia, 20 dias trabalhados, fica em 215.500 ienes de pagamentos brutos, né? Vamos lembrar agora que tem os descontos que eu vou contar para vocês quais são esses descontos. Aqui você tem que pagar o seguro-desemprego, né, que é de 647 ienes, tem o seguro-saúde, 11.374 ienes, aposentadoria, 22.748 ienes, e o imposto de renda, 4.310 ienes. Assim como no Brasil tem as tabelas de imposto de renda, aqui também tem as tabelas para seguro-saúde, seguro-aposentadoria e para o imposto de renda também. Nesse exemplo nosso aqui, o total de desconto do mês deu 39.079 ienes. Eu recebi lá o pagamento bruto de 215. Quando a gente chega no líquido, tem um líquido de 176.421 ienes. Em conversão, estou colocando aqui a data do dia 10 de julho, quando eu estou gravando esse vídeo. 8.783,40 reais. Agora vamos falar um pouco lá do Brasil. No Brasil, a grande maioria das empresas que fazem esse tipo de trabalho são as prestadoras de serviço. São as empresas terceirizadas, as empresas de outsourcing. Aqui no Japão também muitos brasileiros trabalham por empresas de outsourcing. Tem algumas diferenças entre os dois países, principalmente na parte de gestão, de responsabilidade da mão de obra, mas o conceito é o mesmo. A empresa cliente paga apenas pela mão de obra para uma outra empresa que essa paga lá o funcionário, que contrata o funcionário oficialmente. Então eu vou fazer como eu fazia lá no meu último emprego no Brasil, eu vou pegar como base uma convenção coletiva de trabalho de algum sindicato, né? E eu vou colocar para vocês esse salário piso, vamos colocar nessa mesma forma que eu fiz aqui do Japão, fazer do Brasil e vamos ver como que fica. Eu peguei a convenção coletiva do sindicato Sindepress, lá da região do ABC, que é uma região que tem muitas fábricas, muitos centros logísticos, muitos supermercados, hipermercados e tal, então essa função existe bastante, assim como aqui no Japão. E nessa convenção coletiva, o salário que eles definem como base para a função auxiliar de operações, na prática é auxiliar logístico, é de R$ 1.188,57, e no Brasil é separado, tem a função conferente, que é um pouco mais, é de R$ 1.372,71. Então, para comparar, como eu falei para vocês que aqui no Japão também fazia conferência, então a gente vai usar o maior aí, que é 1.372, que entra a parte de conferência de produtos, de insumos, de material. Fiz uma simulação aqui, usando aí alguns números que dão ali na convenção, né? O salário mensal é o que está ali, ajuda de refeição, R$ 356,16, tem um número definido pela convenção por dia, eu coloquei aí esse valor total do mês. Ajuda de transporte também, coloquei um valor do mesmo jeito que eu fazia na época do Brasil, daria R$ 204,96, então o total de pagamentos brutos para esse funcionário seria de R$ 1.933,63. E também teriam os descontos, né? No caso aí no Brasil, os descontos são esses principais aqui, o INSS de R$ 107,86, o imposto de renda seria zero, porque ele estaria abaixo da primeira faixa do imposto de renda no Brasil. O plano de saúde do empregado, na época que eu estava aí, a empresa que eu trabalhava não cobrava. O único descontinho aí bem pequeno, de R$ 2,40, que a convenção aí inclui, é de seguro de vida. Então seriam R$ 110,26 de desconto. Então logo o líquido mês desse funcionário aí seria de R$ 1.823,37. E quando a gente compara com os dois, é mais ou menos essa diferença aí. Quando a gente só converte, falando aí em números reais, seria esse salário de R$ 1.823,37. Aqui no Japão, quando eu falei ali 176.421 ienes, dá R$ 8.783,40. A diferença é bem grande, mas como eu disse para vocês, não dá pela diferença a gente falar ainda de parte de poder de compra e tal. É muito complicado você comparar o poder de compra, é muito difícil. Mesmo os sites de economia, eles comparam geralmente
Geralmente a valorização da moeda em relação ao dólar e tal, mas quando chega no cidadão ali é complicado fazer esse estudo. Eu lembrei de um índice que eu aprendi lá na época da faculdade de administração, lá no começo dos anos 2000, quando eu estudei. Foi um índice criado pela The Economist, que é o índice do Big Mac, Big Mac Index. Eles pegam uma base, que é o Big Mac dos Estados Unidos, com o dólar, transformam numa base 1, comparam com a moeda dos Estados Unidos e define aí em relação ao dólar se a moeda está valorizando ou se desvalorizando. E por que usar o Big Mac? O Big Mac é um produto padronizado. Por isso a cadeia de produção, a parte logística, a estrutura de vendas para esse lanche chegar ao consumidor é bem parecida em todos os países. Se a gente fizer aí uma adaptação meio tabajara para a gente fazer uma comparação aí do poder de compra do auxiliar logístico conferente do Brasil e do Japão, dá pra gente chegar num número aí para ter uma ideia, não científica, é claro, mas pra gente ter uma ideia desse poder de compra. Aqui no site do McDonald's do Japão eu consegui ver o preço, do Brasil não consegui. Fiz uma pesquisa em outros sites e vi um preço de R$17,90 como preço normal. Parece que está tendo uma promoção aí, agora com a crise que está tendo, uma promoção aí de alguns dias é 7 e pouco, mas vamos usar esse número aí de R$17,90 para fazer uma simulação, né? Nesse valor de R$17,90 e o salário que a gente chegou de R$1.823, seria possível para um funcionário do Brasil da função auxiliar logístico conferente comprar 101 Big Macs com o seu salário. Já no Japão, seria possível comprar 452 Big Macs. É claro que é só uma hipótese e outros fatores como o imposto. Ninguém também vai gastar o salário inteiro aí em Big Mac. Seria só uma hipótese e um comparativo para a gente fazer da parte de poder de compra. Existem ainda outros fatos como concorrência, impostos, que afetam aí o preço provavelmente aí. Cada McDonald's aí deve ter sua estratégia de preço, mas mesmo assim não é uma coisa tão sem sentido, né? Na minha experiência aqui, estou há 2 anos e meio já no Japão. Morei no Brasil até os meus 32 anos, trabalhei lá 17 anos na indústria. O meu sentimento aqui é que existe sim um abismo de poder de compra para essa mesma função, para o trabalho operacional entre o Brasil e o Japão. Apesar de pessoas aqui no Japão poder falar que esse salário não dá para ter uma vida muito boa aqui, quando você compara sim em números as duas funções, a mesma função de trabalho e quanto ganha em cada país, eu posso falar com certeza para vocês que é mais ou menos o que o resultado do Big Mac deu aí. Mais ou menos 4 vezes mais o poder de compra que alguém tem aqui do que teria com esse salário aí no Brasil. Infelizmente. E se a gente colocar ainda as horas extras, como eu falei, a maioria dos funcionários aqui fazem horas extras. Aqui, apesar de toda a pandemia que deu, do problema que teve aí esse ano 2020, as empresas já estão voltando a fazer hora extra de novo, esse abismo iria ficar ainda maior. Mas é isso, a ideia é mostrar em números aí, com um pouco da minha experiência de muitos anos lá do Brasil, com a minha experiência daqui, mostrar mesmo em números esse abismo que tem entre os dois países. Quem estiver planejando vir para cá, saiba que não é fácil. Apesar de ganhar um salário digno aqui, não é fácil você morar num país que o idioma é totalmente diferente, que a cultura é diferente, morar longe da família, de amigos e tal. E também não é fácil para o Brasil viver com essa realidade nova de salarial que está tendo aí, né? Então, no final das contas, não é fácil para ninguém. Tá todo mundo correndo atrás do rabo, tá todo mundo correndo atrás de sobreviver aí, de dar uma vida melhor aí para seus filhos. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo do vídeo. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu like, não esqueça, por favor, para ajudar o canal aí. Siga o canal, compartilhe com familiares, com pessoas que gostam aí de assuntos do Japão. E espero vocês no próximo vídeo. Aquele abraço. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, escreve aqui embaixo. Valeu!